criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, que me amas, dá-me gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 43, do volume 4. Ardores do coração de Jesus pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. O meu adorável Jesus continua a vir, e esta manhã mal senti um desejo de lhe perguntar se me tinha perdoado os meus pecados. Por isso lhe disse: doce amor meu, quanto eu anseio ouvir da tua boca se me perdoastes os meus tantos pecados. E Jesus aproximou-se do meu ouvido e com seu olhar parecia que perscrutava todo o meu interior e disse-me: tudo está perdoado e eu perdoo-te. Não te resta outra coisa senão alguns defeitos cometidos inadvertidamente por você, e eu também perdoo. Depois disto, parecia que Jesus se punha atrás de mim e me tocava os rins com sua mão e os fortificava. Quem pode dizer o que sentia com aquele toque? Somente sei dizer que senti um fogo refrigerante, uma pureza unida a uma força. Depois que me tocou os rins, lhe pedi que fizesse o mesmo ao coração, e Jesus, para me agradar, condescendeu, e depois me parecia como se Jesus bendito tivesse cansado por minha causa, e eu lhe disse: doce vida minha, estás cansado por minha causa, não é verdade? E ele: sim, pelo menos seja grata pelas graças que eu estou te dando, porque a gratidão é a chave para poder abrir com prazer os tesouros que Deus contém. Mas deves saber que isto que eu fiz te servirá para te preservar da corrupção, para te corroborar e para dispor tua alma e o teu corpo à glória eterna. Depois disso, parecia que me transportasse de mim mesma e me fazia ver a multidão das nações, e o bem que podiam fazer e não fazem, e, portanto, a glória que Deus deve receber e não recebe. E Jesus, todo aflito, acrescentou: amada minha, o meu coração arde pela honra da minha glória e pelo bem das almas. Por todo o bem que omitem, tantos vazios recebe minha glória. E suas almas, embora não façam mal, mas não fazendo o bem que poderiam fazer, são como aquelas salas vazias, que, embora sejam belas, não há nada para admirar que atrai o olhar. E, portanto, nenhuma glória recebe o dono. E se fazem um bem e outro o omitem, são como aquelas salas todas despovoadas, em que apenas algum objeto se descobre sem nenhuma ordem. Amada minha, entre a tomar parte destas penas, dos ardores que o meu coração sente pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. Trata de preencher estes vazios da minha glória, e poderás fazê-lo não deixando passar um momento da tua vida que não esteja ligado à minha. Isto é, em todas as tuas ações, seja oração, sofrimento, repouso ou trabalho, silêncio ou conversação, tristeza ou alegria, mesmo o alimento que tomas, em suma, tudo o que te possa acontecer, porás a intenção de me dar toda a glória, que em tais ações deveriam dar-me, e de suprir o bem que deveriam fazer e não fazem, tentando repetir a intenção por quanta glória não recebo e por quanto bem omitem. Se isso você fizer, você preencherá de alguma forma o vazio da glória que eu devo receber das criaturas, e o meu coração sentirá um refrigério ao meu ardor, e por este refrigério correrão rios de graça em proveito dos mortais, que lhes infundirão maior força para fazer o bem. Depois disso, encontrei-me em mim mesma. Então, é muito importante, né, o que a gente está vendo de Jesus, a possibilidade da gente também fazer essas reparações poderosas, né, que ele está ensinando que em todas as ações nós devemos buscar a glória de Deus para saciar o vazio dessa glória, né? E o bem das almas também vai ser consequência, muito importante. No outro trecho é 484, 5 de setembro de 1901. O verdadeiro amor suplanta tudo. Voltando o meu amado Jesus, sentia-me quase com medo de não corresponder às graças que o Senhor me faz. Tendo-me deixado impressas aquelas palavras que me disse antes, ao menos seja agradecida. E ele, vendo-me com este medo, disse-me: minha filha, coragem, não temas, o amor suprirá por tudo. Além disso, havendo posto a vontade de verdadeiramente fazer o que eu quero, ainda que alguma vez faltes, eu suprirei por ti. Por isso não temas. Deves saber que o verdadeiro amor é engenhoso, e o verdadeiro engenho chega a tudo. Muito mais quando na alma há um amor amante, um amor que se magoa pelas penas da pessoa amada como se fossem próprias, e um amor que chega a tomar sobre si, a sofrer o que deveria sofrer a pessoa que se ama. E o mais heróico, e se assemelha ao meu amor, sendo muito difícil encontrar quem põe a própria pele. Então, se em todo o teu coração não houver senão amor,
Se não me agradares de um modo, o farás de outro. Aliás, se estiveres na posse destes três amores, acontecerá a mim como aquele que, sendo injuriado, ofendido, com todo tipo de afrontas por todos, entre tantos há um que o ama, o compadece, lhe paga por todos, e aquele, o que está fazendo, fixa o olhar na pessoa amada e, encontrando sua recompensa, esquece todos os ultrajes e dá favores e graças aos mesmos que o ultrajam. Então, o amor é que importa para Jesus, né? Por mais cuidado que ela tenha de fazer o que ele pediu, né, de agradecer, de estar sempre atenta, o que importa é amá-lo. E o amor vai suprir o que falta, né? Jesus vai fazer com que esse engenho do amor supra aquilo que a gente não consegue fazer. Então, nós devemos amar demais. E o amor, o sinal do amor é quando a gente fica triste, chateado com aquilo que fere o nosso amado. Né? Se o nosso amado não gosta de certa coisa, a gente também não gosta. Então, isso é um sinal do amor muito forte que nós sentimos por Jesus. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá minha glória da vontade fim na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Ardores do coração de Jesus, pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. O meu adorável Jesus continua a vir. E esta manhã, mal o vi, senti um desejo de lhe perguntar se me tinha perdoado os meus pecados. Por isso lhe disse: Doce amor meu, quanto anseio ouvir da tua boca se me perdoastes os meus tantos pecados. E Jesus aproximou-se do meu ouvido e com o seu olhar parecia que prescrutava todo o meu interior e disse-me: Tudo está perdoado e eu perdoo-te. Não te resta outra coisa senão alguns defeitos cometidos inadvertidamente por você, e eu também perdoá-los. Depois disto, parecia que Jesus se punha atrás de mim e me tocava os rins com sua mão, os fortificava. Quem pode dizer o que sentia com aquele toque? Somente sei dizer que senti um fogo refrigerante, uma pureza ainda unida a uma força. Depois que me tocou os rins, lhe pedi que fizesse o mesmo ao coração. E Jesus, para agradar-me, condescendeu. E depois me parecia como se Jesus bendito estivesse cansado por minha causa. Ele disse: Doce vida minha, estás cansado por minha causa, não é verdade? E ele: Sim. Pelo menos ser grata pelas graças que te estou dando, porque a gratidão é a chave para poder abrir com prazer os tesouros que Deus contém. Mas deves saber que isto que fiz te servirá para te preservar da corrupção, para te corroborar e para dispor tua alma e teu corpo à glória eterna. Interessante, né? Depois disso, parecia que me transportasse de mim mesmo e me fazia ver a multidão das nações e o bem que podiam fazer e não fazem. E portanto a glória que Deus deve receber e não recebe. E Jesus, todo aflito, acrescentou: Amada minha, o meu coração arde pela honra da minha glória e pelo bem das almas. Por todo o bem que omitem, tantos vazios recebem minha glória. E suas almas, embora não façam mal, não fazendo o bem que poderiam fazer, são como aquelas salas vazias, que embora sejam belas, mas não há nada para admirar que atrai o olhar. E portanto nenhuma glória recebe o dono. E se fazem o bem e outro o omitem, são como aquelas salas todas despovoadas, em que apenas algum objeto se descobre sem nenhuma ordem. Amada minha, entra a tomar parte destas penas, dos ardores do meu coração, dos ardores que meu coração sente pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. Trata de preencher esses vazios de minha glória. E poderás fazê-lo não deixando passar um momento da tua vida que não esteja ligado à minha. Isto é, em todas as tuas ações, sejam oração ou sofrimento, repouso ou trabalho, silêncio ou conversação, tristeza ou alegria, mesmo alimento que tomes, em suma, em tudo que te possa acontecer, porás a intenção de me dar toda a glória que em tais ações deveriam dar-me, e de suprir o bem que deveriam fazer e não fazem, tentando repetir a intenção por quanta glória não recebo e por quanto bem omitem. Se você fizer isso, você preencherá de alguma forma o vazio da glória que devo receber das criaturas. E meu coração sentirá um refrigério ao meu ardor. E por esse refrigério correrão rios de graça em proveito dos mortais, que lhes infundirão maior força para fazer o bem. Depois disso, encontrei-me em mim mesmo. Então, é muito incrível esse trecho, né? Porque Jesus ensina pra gente como repará-lo, né? Ele mostra o problema, mas também dá a solução, né? Pra gente
Porque quando imagina, né, Jesus veio fazer o diagnóstico do que está sentindo, é como se nós fossemos psicólogas dele, né? E ele vai e conta a dor que ele sente. Mas, ao mesmo tempo, ele fala qual que é o tratamento que ele já precisa, né? E ele precisa exatamente da gente, né? Ele precisa de nós, entende? Para curar, para reverter esse mal. Então, ele fala, a solução também eu deposito em vocês para reverter esse mal. Eu estou trazendo o mal, o diagnóstico de como está o homem, né? Da ingratidão do ser humano. Mas eu também, né, já deixo também, eu já preparei, dispus os meios que trarão remédio, né, que vai ser através dos atos dos filhos da divina vontade, através das almas que não vão fazer o mesmo. Eu conto o que está me magoando, o que dói, o que é ruim, o que eu recebo das criaturas, contando que vocês não façam o mesmo. Então, me reparar e fazer diferente, o contrário. Se é ingratidão que eu recebo, vocês serão gratos em tudo, né? Se é falta de amor, de atenção, de cuidado deles, vocês terão esse amor, essa atenção, esse cuidado em tudo. Se eles não têm uma intenção boa em direção a minha honra, vocês terão essa intenção. Então, então é muito interessante, né? Porque quando ele está contando com a gente, ele está contando com a gente, né? Com a nossa alma, com a nossa disposição, com o nosso sim, com a nossa vontade, né? Então, é muito importante, né? Então, aqui no começo, né? Ele dá essa graça para Luísa, né? Fala, eu já perdoei os seus pecados e também perdoo pelas coisas que você fez involuntariamente, né? Sem se advertir, sem prestar atenção, os defeitos, né? Da sua pequenez, da sua miséria também, eu também perdoo. Então, tipo assim, página não fica olhando para isso mais, né? Eu perdoo, né? Porque você veio até mim, você foi humilde, você pediu, né? Você se importou comigo, se importou que você possa ter me magoado, né? Você se importou, então eu te perdoo de todos os seus pecados. Então a gente também tem que tomar posse desse perdão que Jesus nos deu. Se nós nos confessamos com sinceridade, a gente não pode ficar preso ao nosso passado mais, né? A gente tem que confiar também nesse novo, né? Nessa renovação que Deus faz na nossa vida, né? E até as coisas que inadvertamente a gente comete, né? Pelos nossos defeitos mesmo, misérias, né? Que não tem aquela intenção de pecar, né? Mas que a gente, na nossa falha, a gente comete. Ele também perdoa até aquilo que a gente não sabe pedir perdão, porque inadvertamente a gente faz, né? Sem perceber. Então, assim, ele fica, ó, por conta da nossa alma, né? Então, e a gente agora é todo para ele. Então, não é para a gente ficar pensando nos nossos problemas, né? Mas olhar para ele. Aí, Jesus se punha atrás de mim, me tocava os rins. Eu achei interessante isso, né? Com sua mão os fortificava. Eu não sei, tocar rim tá falando de rim, ou se é uma forma de dizer que, porque na Bíblia fala assim, né? Cingir o rim, né? Com a palavra de Deus, um negócio assim, né? Eu não sei se isso tem a ver com tomar posse da palavra de Deus, né? Alguma coisa assim de te fixar em algo, sabe? De cingir bem o rim, sabe? Já ouviu isso na Bíblia, né? Eu não sei o que quer dizer isso, assim, bem. Se tá falando de rim, eu não acho que tá falando de rim, né? Curar rim, né? De rim como órgão aqui. Quando eu tocava os rins com sua mão se fortificava, eu acho que tem alguma coisa a ver com um fortalecimento mesmo, né, espiritual dela, assim, né, de dar para ela uma coisa assim, dela não pecar mais, sabe? Dela ficar fixa naquele bem, afinal ela tá falando de pecado, ela tá falando de pedir perdão. Então eu acho assim, se fixar ela naquela integridade, né, naquele caminho, né, ali, né? Quem pode dizer o que sentiu com aquele toque? Somente sei dizer que sentiu um fogo refrigerante, uma pureza unida a uma força, né? Então tem a ver com isso, sabe? Depois que me tocou os rins, eu pedi que fizesse o mesmo ao coração. Tá vendo? Não tem, tem a ver com algo espiritual mesmo. E Jesus, para agradar, o concedeu. Muito interessante, né? Aí Jesus fez esse trabalhão na alma dela, né? De purificação, de fixar ela no bem, né? De não pecar, de não, né? Ofender, de ficar sempre naquela intenção pura. Então é Ele mesmo que põe a gente nessa caminho, nessa firmeza. É Ele que nos fortalece no bem. É Ele que trabalha e purifica a nossa alma. É Ele que faz com que a palavra se fixa dentro de nós. É Ele que nos firma no bem, no propósito ali, né? Na intenção pura. Ele falou isso no trecho passado. Ele é o administrador da divina vontade na nossa vida, né? Ele que administra, né? Então ele estava cansado desse trabalho, porque ele está se doando muito para nós. Entende que quando você entende algo do livro do céu, teve um trabalho de Jesus, do Espírito Santo, ali, porque a Trindade toda atua na sua memória, inteligência e vontade. Então teve um trabalho imenso da Trindade em você, para fazer você firmar naquele bem, conseguir também pôr em prática. Então é tudo o trabalho de Jesus em você, ele que é administrador de cada ato. Então ele está doando da vida dele, ele está doando das orações dele, ele está doando dos méritos dele para você. Então pensa assim, está trabalhando intensamente para que você viva
para que você receba esses bens, esses conhecimentos, entenda e coloque em prática, e te dá a força necessária para isso também. Cinja os seus rins também, né? Para você guardar a palavra dele, enfim, para ficar fixa naquele bem. Então tem um trabalho imenso de Jesus na sua vida. Então pensa assim, ele cansa, né? O cansaço assim da doação, do trabalho dele, tá todo olhos para você, tá atrás de você, ou seja, não sai do seu pé, né? Ele tá junto com você, ele tá cuidando de cada canto da sua vida, não tem nada que deixe passar, nada que não queira entrar, nada que não queira trabalhar. Então é um trabalho muito intenso de Jesus, né? E aí, aí então ele pede, você reconheça o que eu faço. Porque ele faz isso na vida de todo mundo, mas ele não é reconhecido pelas graças que ele dá. Qualquer ser humano que faz qualquer coisa, que anda, que fala, que respira, que faz qualquer bem, não é ele, é Jesus. É fruto da vida de Jesus, é fruto da graça de Deus. Então as pessoas estão embebidas da graça de Deus, mas não têm gratidão, não têm reconhecimento. Então, ele vai e fala: pelo menos você seja grata porque pelo que eu estou te dando. Entende? Porque a gratidão é a chave para poder abrir com prazer os tesouros que Deus contém. Então, se você é grato, né, com prazer, Deus vai só te trazendo mais e mais entendimento, mais graça. Porque não é jogar para os porcos, né? Tem alguém que está observando, tem alguém que está agradecendo, tem alguém que está atento, tem alguém que está recebendo, tem alguém que está valorizando. Então, valoriza, porque você está embebida dessa graça de dentro para fora, né? Deve saber que isto que fiz te servirá para te preservar da corrupção. Então, eu acho que tem a ver com pecado mesmo. Cingir os rins tem a ver com ela não pecar. Tem a ver com ela ficar firme no bem, né? Para te corroborar e para dispor tua alma e teu corpo à glória eterna, né? Então, depois disso, parecia que me transportasse de mim mesma e me fazer ver a multidão. Então, agora, vão trabalhar, Luísa, comigo, né? Porque não é assim, deixar a gente linda, maravilhosa, fica aí, né? E deixa eu lá ralar, né? Não é assim, né? Mas agora ele conta com a gente, né? Então, ele faz esse trabalho para você estar disposta para ele, porque tem muita pessoa para reparar. Aí ele vai mostrar a multidão de nações e o bem que podiam fazer e não fazem, e portanto a glória que Deus deve receber e não recebe. Então, assim, o bem que não fazem, com certeza são inspirações que Deus dá, e essas pessoas preferem seguir a própria opinião, coisas assim que Deus mostra para elas, como elas deveriam, por exemplo, o bem que não fazem, aí mostra lá na família, né, pro pai de família: olha sua esposa, né, dá valor à sua família, seus filhos. Aí esse homem vai e troca, né, traz a esposa. Então, bem que não fazem. Aí Deus tá dando a graça para ele, né? Aí pensa no trabalho, a pessoa tá tendo a graça de um trabalho, dela trabalhar bem, dela ser obediente ali. Aí ela vai lá e rouba do patrão. Então, bem que deixam de fazer, que não fazem, né? Ou que não querem fazer o bem que foi disposto para eles fazer, porque as circunstâncias, né, a realidade que a divina vontade foi para eles, mas eles querem outra realidade, quer outra coisa, quer buscar o próprio bem de uma forma egoísta, né? Então, todo bem que é deixado de fazer, né? A multidão das nações, povos, né, pessoas ali que podiam fazer. Por que que podiam fazer? Porque Deus dá ajuda, Deus dá inspiração, Deus dá a condição e não fazem. E, portanto, a glória que Deus deve receber não recebe, que é a correspondência, né? Que é você realmente valorizar aquilo que Deus colocou na sua vida, valorizar as coisas que Deus, né, e faz para a glória de Deus também, né? Por Deus, não é por si próprio, é por Deus, e o bem que as criaturas não fazem. E ele vai e passa, mostra para nós essa dor, para que a gente fique, né, tomando a dor dele como nossa e reparando, vendo o errado. E a reparação é justamente reparar que aquilo é errado, reparar, observar, ouvir, escutar o que Jesus está falando, prestar atenção no que ele está mostrando, reparar. E mudar dentro de nós, fazer o contrário daquilo que você está vendo. Então, a gratidão. Aí, contra a ingratidão, a gratidão. E ele precisa de atos conscientes, né? Porque ele falou isso na live, né? A alma que protege as coisas dele são almas conscientes. Essa alma protetora, né, dessa ação de Deus. Não vai deixar passar despercebida a graça de Deus. E também na vida do próximo que você está vendo, olha, a graça de Deus ali, então você reparando, você observando, você dando nome para ela, você reconhecendo, é uma reparação muito grande. E também permite situações na sua vida em que você experimenta a dor dele, em que você também é tratado com ingratidão, que você sofre alguma realidade, para você reparar ele, para você se colocar mais ainda na dor dele, né? E perceber que o que ele faz você experimentar é o que ele experimenta com as almas, que as almas também, ele é belo, ele é maravilhoso, e aí às vezes faz você sentir o mesmo, né? Aí ele faz você, te coloca numa situação em que você também é tratado com certa gratidão, com certa frieza, e aí você fica: nossa, Deus é o bem, Deus é belo, Deus é maravilhoso, fonte de todo bem.
e não recebe o olhar das criaturas, o amor delas. E às vezes Deus faz você sentir o mesmo em uma situação da sua vida, para que você experimente e repare ele, sentindo a dor dele, né? Então, amada minha, meu coração arde para a honra da minha glória e pelo bem das almas. Por todo bem que omitem. Então, toda a omissão que está dizendo, omissão é deixar de fazer algo que devia fazer. Né? Tá claro ali qual que é a vontade de Deus e a pessoa não faz, ela omite. Ou algo que ela deixa de falar que deveria falar, ou uma atitude que ela deveria ter e ela deixa de fazer, né? Então, são vazios ao amor. Por isso que as almas vão para o purgatório, por causa desses vazios. Porque a vida desta cercada de atos ali, que aquilo que acontece tem amor de Deus nas circunstâncias da vida dela, e tem um bem que elas deveriam fazer, seja aceitar o sofrimento, seja ver o sentido dessas coisas, seja ser grato com aquilo que Deus deu para elas e valorizar e cuidar daquilo que Deus deu para elas. E quando elas não fazem isso, quando elas não amam a realidade que Deus deu para elas ali, a vontade de Deus, de verdade, quando elas não abraçam a vontade de Deus, são vazios ao amor. Por isso que elas vão para o purgatório, porque elas não estão fazendo a vontade de Deus, né? Então ficam vazios da glória. Então nós preenchemos vazios de glória que não foi dada para Deus. Essa glória que por quê? Ah, mas Jesus não fez isso? Tá, mas Jesus precisava ele reconhecer. Assim, ele fez para que hoje nós possamos fazer, porque o reconhecimento é Jesus que também faz a gente reconhecer, não é a gente que é bom e que reconhece. É graça dele que a gente toma posse, mas tem que ter uma colaboração da alma, disposição, e a gente agradece. Só que Jesus é para a gente ser o do Cristo, é para a gente tomar da vida de Jesus e agradecer. É para a gente tomar das orações da vida de Jesus e valorizar. Então, tem a parte das criaturas que não estão sendo feitas. Então, a gente preenche nessa área, né? Da parte que. Porque imagina, Jesus veio, redimiu, Deus fez tanto bem para a terra, trouxe Jesus, só trouxe a salvação para o homem. Então, imagina o ser humano ainda continuar ingrato, que absurdo que é. Então, a parte da criatura em direção a Deus, né? Então, mas aí, embora as suas almas não fazem o mal, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não roubo, eu não mato, eu sou um trabalhador, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas às vezes não dá, não é para a glória de Deus. Não é com Deus que ela se importa, entendeu? Então, porque uma diferença em não fazer o mal, a pessoa pode não fazer o mal, mas isso não significa que ela faz o bem. Porque às vezes ela não faz o que Deus gostaria dela, ela faz o bem que ela acha que é o bem para ela. Mas não é o bem que Deus queria dela. É as coisas que ela gosta, que é o bem para ela, o que dá um conforto e consolação para ela, mas ela não faz o bem que Deus quer que ela faça. Então há uma diferença em você fazer o bem para si mesmo, que você julga ser o bem, e o bem que realmente Deus diz que é. Então, certo é o homem fazer o que Deus diz, e não o que ele acha e ele julga que é o bem. Então, é aí que está o problema. Então, não fazendo o bem que poderiam fazer, são como aquelas salas vazias, que embora sejam belas, né? Porque a pessoa é linda na foto, né? Ela vai lá e mostra a foto e posta, né, o que ela está fazendo. Mas por dentro Deus não está vendo nada que o atraia, porque não é por ele, não é para ele, não é o que ele pediu, né? É o que ela julgou bonito, né? É o que fica bonito na foto, né? Mas não é bonito para Deus, não dá glória para Deus. Então são salas despovoadas, né? Então, algum objeto se descobre, mas não tem ordem, né? Fora da ordem, a pessoa faz quando não era para fazer. Fora da ordem, né? Amada minha, entra tomar parte dessas penas, dos ardores que meu coração sente pela glória da majestade. A gente tem que tomar consciência do que Jesus vê nas almas, porque a gente vai passar por situações em que a gente vai perceber essas realidades, e é assim que a gente repara ele, né? É sentindo na pele. Então a gente tem que considerar o que Jesus vê, e não o que humanamente parece bonito, né? Mas o que Jesus vê. O, e pelo bem das almas, trata de preencher esses vazios. Então, como a gente preenche esses vazios? Tomando consciência, pedindo perdão em nome das pessoas e na nossa vida fazendo o contrário, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Ardores do coração de Jesus, pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. O meu adorável Jesus continua a vir, e esta manhã mal vi, senti um desejo de lhe perguntar se me tinha perdoado os meus pecados. Por isso lhe disse: doce amor meu, quanto anseio ouvir da tua boca se me perdoaste os meus tantos pecados. E Jesus aproximou-se do meu ouvido e com seu olhar parecia que percrustava todo o meu interior e disse-me:
Tudo está perdoado, e eu perdoo-te. Não te resta outra coisa senão alguns defeitos cometidos inadvertidamente por você, e eu também perdoo. Que interessante, né? Que eu estava falando agora que eu estava ouvindo, né, as palestras sobre o castelo interior, as moradas, a santidade, mas é a santidade humana, né? Mas assim, Jesus fala que tem algumas coisas que me lembrou, né, o que foi falado nas palestras que eu ouvi agora durante o dia, que quando a alma está na sétima morada, já está lá nas alturas da santidade, mas da santidade humana, não é santidade divina, né? Não tem, não tem pecado grave, ela não comete pecado grave, não comete. E a única coisa que fica são coisas que é que Jesus está falando aqui. Defeitos cometidos inadvertidamente. Você não, é uma coisa que você não quis, não foi deliberada. São pecados veniais, falhas humanas, erros, falhas humanas, são coisas assim que você não quis, mas por causa da nossa natureza, que a gente é uma criatura, um nada, né? Então, por causa da nossa miséria, a gente às vezes vai fazer alguma coisa, mas eu não quis pecar. Você não quer pecar. Depois disso, parecia que Jesus se punha atrás de mim. Porque o santo é quem ama a Deus. O santo ama a Deus. Se você ama, você não vai querer nunca ofender quem você ama. Você nunca quer ofender quem você ama. Você nunca quer machucar, magoar, ferir quem você realmente ama de verdade. Você não quer causar uma dor à pessoa que você ama. Se você ama de verdade, você não vai querer pecar. Se você ama a Deus. Igual o amor, assim, um exemplo assim, ó, seu filho, você vai querer machucar seu filho, maltratar seu filho, magoar seu filho, você não quer porque você ama. Então, assim, imagina o amor por Deus, que é divino. Se tem esse amor por Deus, se é Ele que habita em você, se Ele está na sua alma e você ama um amor divino, você nunca vai querer ofender a Deus. Nunca, 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 nunca. É Ele mesmo que habita na alma, que vive na santidade, na santidade. É Ele mesmo que está ali, é Ele que está agindo, então não vai ter pecado. Não vai porque a pessoa é Ele mesmo. A gente que está vivendo, mas é Deus que está vivendo em nós, é uma morada divina. Então quem está habitando, quem está agindo na sua alma é Deus. É Deus, como é que vai ter pecado? Se é Ele mesmo que habita em você, que dirige, que vive na sua alma, que age na sua vontade, como que vai ter pecado? Como que Deus vai querer ofender Ele? Se é Ele que está vivendo em você. E a gente quer só Ele, você não quer ofender Ele nunca, nunca, nunca. Então não tem. Depois disso, parecia que Jesus se punha atrás de mim e me tocava os rins com sua mão, os fortificava. Quem pode dizer o que sentia com aquele toque? Somente sei dizer que senti um fogo refrigerante, uma pureza unida a uma força. Depois que me tocou os rins, lhe pedi que fizesse o mesmo ao coração, e Jesus, para agradar-me, condescendeu. E depois me parecia como se Jesus bendito estivesse cansado por minha causa. Ele disse: Doce vida minha, estás cansado por minha causa, não é verdade? E ele sim. Nossa. Nossa, gente, assim, uma vez eu tava meditando esse trecho há muito tempo, eu fui pesquisar por que os rins, porque ele tocou os rins dela. Aí eu tava vendo, eu não lembro onde foi que eu vi que os rins, que os rins é como se fosse assim, na Bíblia, na linguagem bíblica, espiritual, é onde fica a parte da concupiscência, do desejo, da inclinação para o pecado. Aí ele tocando os rins, devolveu a pureza e deu força para ela. Força. Dons, né, que ele estava dando para ela, colocando nela dons. Dons para purificar e fortificar, porque a gente é um nada, tudo a gente recebe de Deus. Se não é Deus agindo em nós e colocando as coisas dele em nós, a gente peca, a gente não é nada, não faz nada de bom. Então tudo é ele, né? Tudo é ele, tudo a gente recebe dele, a força. Achei interessante o palestrante explicando, o formador, sobre o que é o dom.
Ele falou assim, que o dom é um hábito, que é um hábito. O hábito é uma coisa que você, foi o que eu entendi, ele falou assim, o hábito é uma coisa que você faz e de tanto fazer, você acaba adquirindo aquele comportamento. De tanto você fazer, de tanto você fazer daquela forma, você vai adquirindo, como se fosse assim, acordar cedo. Você acorda todo dia, todo dia, todo dia, você cria um hábito. E aí você já acorda cedo naturalmente, você não faz um esforço assim para acordar cedo, mas depois que vira um hábito, se torna uma coisa assim mais meio que no automático. Tipo assim, é um hábito. E aí o dom é uma coisa que Deus dá esse hábito. Como se fosse assim, ó, o dom da fortaleza, o dom, essa força que Jesus deu para ela. Humanamente, você nunca alcançaria essa força. Mesmo praticando virtude, praticando, você nunca alcançaria, como é os hábitos humanos. Você nunca alcançaria a fortaleza divina, nunca. Deus é que dá essa força. E aí você, nas situações, você tem essa força, mas você não treinou para ter essa força. Você não treinou para ter a força para perseverar no bem, que é, por exemplo, a força que Deus nos dá como dom. Você persevera no bem, você não desiste, você quer a vontade de Deus, mesmo que seja difícil, porque você tem a força que Deus dá, a força divina. Você não quer pecar, você quer só amar a Deus, um amor puro. Quem te deu essa pureza? Deus. Mas foi um dom, foi uma coisa que Ele te deu, que Ele infunde, que não foi praticando e treinando ser forte que você alcançou essa força divina, não foi treinando. O Marte lá não foi treinando todo dia que ele conseguiu alcançar aquela força para morrer por Cristo, queimado, esfolado, martirizado lá derramando sangue. Não foi treinando, foi uma coisa que Deus infundiu a força divina como dom. Então Jesus infunde tudo que ele é. Ele fala, aí ele fala no livro do céu que ele quer que a gente seja, vivendo na divina vontade, ele quer que a gente seja por graça, que ele é por natureza. Ele quer colocar a força divina em nós. O amor divino, tudo que ele é, na alma que vive na divina vontade. Vai ser uma com ele, vai ser outro ele. Com tudo que ele tem. O máximo que pode conter uma criatura. Mas vai ter a força divina. Então a gente vê essa força que a gente tem para só querer a vontade divina, independente do que seja, por mais difícil que seja sacrificar, que seja uma coisa difícil, que sacrifício, de onde vem essa força, não é humana, é divina. Que faz você não arredar o pé ali, eu quero a vontade divina, eu amo a vontade divina, e você aceitar tudo que acontece do jeitinho que acontece e ficar em paz. É uma força que vem de Deus. É divino. Na divina vontade, ele não só infundiu os dons, assim, é ele mesmo. É ele completo, é ele inteiro, todo ele. Ele falou claramente no livro do céu, ele quer que a alma que vive na divina vontade seja por graça o que ele é por natureza, imagem e semelhança dele, pela graça. Porque ele vai dar. Nossa, é muito grande, meu Deus. Então ele infundiu nela essa força. E ele estava cansado. Aí ele falou, pelo menos ser grata pelas graças que te estou dando. Porque a gratidão é a chave para poder abrir com prazer os tesouros que Deus contém. Mas deve saber que é isto que fiz te servirá para preservar da corrupção, tá vendo? Que eu lembro que eu li sobre isso, que era onde estava a corrupção, a concupiscência. E aí é preservar da corrupção, para te corroborar e para dispor tua alma e teu corpo à glória eterna. Uau! Ele faz isso na nossa alma também. Tudo que ele, não é só para Luísa, ele faz isso na nossa alma. Nos purifica, né? Depois disso, parecia que me transportasse de mim mesma e me fazia ver a multidão das nações e o bem que podiam fazer e não fazem. E, portanto, a glória que Deus deve receber e não recebe. E Jesus, todo aflito, acrescentou: Amada minha, o meu coração arde pela honra da minha glória e pelo bem das almas. Por todo o bem que omitem, tantos vazios recebe minha glória. E suas almas, embora não façam mal, não fazendo o bem que poderiam fazer, são como aquelas salas vazias, que embora sejam belas, mas não há nada para admirar que atraia o olhar. E, portanto, nenhuma glória recebe o dono. E se fazem um bem e outro o omitem, são como aquelas salas todas despovoadas.
em que apenas algum objeto se descobre sem nenhuma ordem. Amada minha, entra a tomar parte destas penas, dos ardores que meu coração sente, pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. Trata de preencher estes vazios de minha glória, e poderás fazê-lo não deixando passar um momento da tua vida que não esteja ligado à minha, isto é, em todas as tuas ações, seja oração ou sofrimento, repouso ou trabalho, silêncio ou conversação, tristeza ou alegria. Mesmo o alimento que tomes, em suma, em tudo o que te possa acontecer, porás a intenção de me dar toda a glória que em tais ações deveriam dar-me de suprir o bem que deveriam fazer e não fazem, tentando repetir a intenção por quanta glória não recebem e por quanto bem omitem. Se você fizer isto, você preencherá de alguma forma o vazio da glória que devo receber das criaturas. Viver nessa intenção, de reparar por todos, e meu coração sentirá um refrigério ao meu ardor, e por este refrigério correrão rios de graça em proveito dos mortais, que lhe infundirão maior força para fazer o bem. Depois disso, encontrei-me em mim mesma. Amém, Fiat.